Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila, como de costume estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Hoje de manhã, firme e forte aqui, porque o dia tá corrido. Já tá ali no telefone vendo os prazos, vendo as datas, fazendo a agenda dele. Natália, como é que você tá? Eu vou ótima, gente. É isso aí, equilibrando todos os pratinhos, mas mantendo sempre o projeto aqui do Manda pro Jurídico. Chegamos aqui hoje no estúdio. Tem uma coisa mais tecnológica ainda no estúdio. Depois eu vou pedir para as meninas do marketing filmarem e colocarem no nosso Instagram, que eu achei bem legal. É uma película inteligente. Eu falei, gente, demonstra para mim. É realmente bem bacana. A gente tá, ó, Multistúdio, vocês arrasam. Parabéns, viu? Não, o pessoal Cada dia é melhor. O pessoal da Multiplan, da Multistúdios, Agência Tori, Cássio, Thiago, cara, estão sempre trazendo coisas inovadoras, atualizações muito bacanas aqui para a infraestrutura. Por isso que eles também estão crescendo, né? Não é à toa o trabalho deles. Com certeza, estamos todos crescendo juntos. Exatamente, parceria incrível que a gente só agradece e desenvolve junto para objetivos maiores. Agora, pensando em objetivos maiores, Natália, a gente tem que falar da nossa patrocinadora antes de começar a nossa pauta. Claro. E falando numa semana tão importante para o Brasil, sabe por quê, Natália? É uma semana tão importante para o Brasil? Independência? Comemoramos a 7 de setembro? Comemoramos o dia do Independência ou Morte nessa semana. 7 de setembro está chegando, provavelmente no lançamento desse podcast. Acabou de passar a Independência. Eu pergunto pra vocês, qual a relação da JustCast com a Independência? Natália, qual a relação? Bom, talvez a relação da JustCast... Eu acho que o Rodrigo colocou isso na pauta, mas eu não vi, né? Não vi esse detalhe, então vou aqui no freestyle. Talvez a relação seja... O que a JustCast está trazendo? A JustCast está querendo que os advogados sejam mais independentes, sejam mais donos da sua carreira, não fiquem dependendo de um eventual verba que está ali, dependendo do curso de um processo no judiciário. Então, talvez essa relação aqui, que eu posso chamar de engraçada, no mínimo, entre o 7 de setembro, que é a independência do nosso querido e amado país Brasil, que surte efeitos até hoje, e a JustCast talvez seja trazer independência e autonomia. Acho que a boa palavra aqui é autonomia. Perfeito, Natália. Você nunca me decepciona. A JustCast é uma ferramenta de promoção da independência do jovem advogado, do advogado que quer desenvolver o seu negócio através da JustCast e a sua antecipação de honorários advocatícios. O advogado que está dependente das decisões do nosso judiciário para recolher os seus proventos, o que é de seu de direito, os seus honorários, consegue os seus honorários com maior antecedência, podendo ter mais liquidez para eventuais investimentos no seu escritório, para eventuais investimentos na sua carreira também, em cursos, mestrado, doutorado, por que não? Viagens também, visando network, etc. E assim, transformando-se num advogado, numa advogada mais competente para atender o seu cliente. Certo, Pedro? Certíssimo. Acesse o link na descrição, provavelmente estará. Gostei. Uhum. Se não tiver, vamos colocar agora. A pessoa da edição falou, e agora vamos colocar. Agora, lembrei. Obrigado pelo lembrete. Se informe direitinho e eu tenho certeza que eles vão poder ajudar vocês a conseguir a antecipação de honorários. Exatamente, pessoal. Para arredondar, em algum lugar desta tela tem o QR Code para vocês acessarem o link para conversar com o pessoal da JustCast, um atendimento totalmente humanizado e de primeira, e que, inclusive, é um dos feedbacks mais positivos que os clientes da JustCast proporcionam à própria JustCast. E, enfim, dessa forma, a gente vai conseguir trazer uma advocacia mais independente e mais autônoma das suas vontades, sem depender da morosidade do nosso sistema judiciário brasileiro. Então, advogado, grite sua independência ao judiciário e tenha sua antecipação de honorários visando o seu próprio negócio, beleza? Link na descrição também, QR Code na tela e vamos em frente porque essa parceria é muito bacana. Pedrão, tamo junto. É Pedrão da JustCast, não é o Pedrão que tá aqui na mesa, não. Tamo junto e vamos em frente, tá bom? Agora, seguindo no papo da independência, digamos assim, não sei se vocês ficaram sabendo, provavelmente sim, porque vocês são ouvintes de boa música. A banda Oasis está de volta. Relançaram, mas tá na moda, né? Voltar, bandas antigas voltarem. Se tu vê, tem uma galera voltando. Tudo dinheiro, né, Rodrigo? Uma hora a conta chega.
Tá na de moda. dinheiro, né? A fatura chegou alta, a despesa subiu, o dinheiro entrou. Vamos lançar a Última turnê. turnê, agora é a última turnê. Eu lembro que o Los Hermanos direto Ia fazia ser a última feito. turnê. Então, mas é Aí os isso. caras botavam Cara, dinheiro pra dentro, eu caí sumia. em todas. Ó, minhas amigas aqui, quem são minhas amigas estiverem assistindo no YouTube, pode comentar. A gente cai em todas. A última turnê do Los Hermanos, tava gente. Última turnê do Los Hermanos, tava Irmão, gente. dinheiro Mas é- aperta, enfim. Sandy Júnior também. Sandy Júnior. Meu. Se você for mais atrás, o The Police voltou também. Aquela do Phil Collins, Gênesis voltou também. Até Enfim, a não. Madonna veio aqui pro Rio fazer show. Meu irmão. A pessoa tem que continuar pagando seus Svarovik, seus diamantes Estão aí. errados? Não tem Estão jeito. certíssimos, errados. Brasil. Estão certíssimos. Mexendo na economia. Construíram um produto tão bom que eles ainda conseguem fazer a revisitação do produto. As pessoas ainda querem. Imagina, ó, daqui a uns 20 anos a gente faz um manda pro jurídico retorno. É, já pensou? Imagina. Com o Liam Gallagher cantando aqui assim, ó, pra gente. Aqui, Fazendo uma tocando jam violãozinho aqui, ó. acústica, é. Acústico. Stars. Mas é verdade, isso aí é engraçado, porque de gerações em gerações das bandas que voltam posteriormente pra ganhar o dinheiro e garantir a aposentadoria. Então porque- manda aí, quem você acha que é a banda que você quer que retorne? Que a gente vai lá no Instagram dessa banda No e vai pedir episódio pra ela 200, retornar. quem você quer que cante aqui pra gente? Fala aí pra Pô, no episódio 200 faltam só uns 80 e pouco, hein? Então, vamos correr atrás disso aí. Vamos correr né? atrás. De repente a gente aproveita a turnê do Eu sei que eu quero. Oasis. Eu sei que eu e quero. manda ele vir aqui gravar com a gente. Eu já sei quem eu quero. Eu quero a volta das altas samba. Tiaguinho e Péricles juntos. Ah, isso eu quero também, boa. isso eu quero também. Inclusive, tirei foto com o Péricles no domingo, esse domingo. Encontrei ele no restaurante. E aí, pediu pra tirar foto? Fiquei pedindo tirar foto. Acho que eu Gente, sou vou bobo. contar, teve um dia, eu tava, faz um tempo, já deve estar fazendo um ano e meio, que eu tava no Barbacoa, que é uma churrascaria em São Paulo. Quando eu entro no Barbacoa, tem uma mesona gigante com o pessoal do Menos é Mais. Eu olhei aquilo, mandei a foto pro Rodrigo na hora. Eu falei, Rodrigo, aqui, seus ídolos. Rodrigo Não, ama, é. Rodrigo é um grande entusiasta das bandas de pagode. Eu sou entusiasta das bandas de pagode, bandas de samba. A gente consegue explicar o Brasil através do samba. Não, samba eu gosto muito, pagode também gosta, que eu perco. Depois eu recomendo vocês também, se quiserem dar uma olhada, a entrevista do Zeca Pagodinho diferenciando samba, pagode e samba enredo. Pô, isso é muito bom. É maravilhoso. É Esse maravilhoso. cara, sabe um cara que a gente podia trazer no Manda pro Jurídico? Zeca Pagodinho. Ele odeia. Imagina. Ele odeia entrevista, mídia. Mas aí a gente pode criar uma situação diferente. A gente vai num bar, que a gente também gosta, pega um torresmo, que a gente também gosta, pega um show, que a gente também gosta, e traz Zeca Pagodinho. Rodrigo, tudo é uma questão de formato. Vamos fazer. A gente reformula o nosso Vamos fazer formato. o Manda em Bar do Zeca, fazendo essa colada. A aí. gente vai fazer o Manda Origens. Manda Origens. Inclusive- Começou no bar, a gente faz com o Zeca no bar do Zeca. Cara, eu Por acho que que a nossa sinergia com o Zeca Pagodinho é muito maior do que o próprio Zeca Pagodinho pode imaginar. E muito Verdade. maior. Quando ele passar no Vogue, eu pesco ele lá. muito maior que a nossa energia com o Oasis, eu acho. Porém, vamos voltar Nem à pauta tanto, aqui. porque eu era muito Não, o Oasis Oasis é girl muito bom. quando eu era O jovem. Oasis é maravilhoso, eu sou muito fã dele. Ah, já encontrei eles uma vez num hotel em Buenos Aires. É mesmo? É, eu tava num brunch no hotel em Buenos Aires, um brunch muito bom, inclusive, deve ter uns 4, 5 anos. Talvez mais até, uns 5, Eles 6 fizeram um anos. showzaço lá em Buenos Aires. E aí, tinha muita gente na porta, eu não entendi nada. Quando a gente tava saindo, eles estavam no lobby do hotel, assim. Ah, é? Eles não, só um deles. Só um deles. Fazendo só um. check-in, né? Deu Deve problema ser no o, check-in. deve, Sei lá deve o ser o que eles estavam Noah que fazendo. seguiu carreira depois solo, né? É, eu acho que era. Mas enfim, voltando aqui à nossa pauta e saindo do TDAH coletivo do Manda pro Jurídico, que é um clássico e vocês Eu achei gostam que foi também. um Fofocas News aqui. Pode ser também. Vocês sabem por quê que a banda voltou? Teve esse reunion, além de, claro, Show me Pô, the money, baby. mostrar o dinheirinho também, que é necessário. Mas por que eles precisavam do dinheiro? Essa é a grande questão, né, Pedro? Por quê? Alguém sabe me responder? Não sabe me responder, então eu vou falar. A banda foi Eu pensei que fosse impulsionada. uma pergunta retórica. Mas Eu tudo também, bem, eu é. tava aqui. A Vai. banda teve esse incentivo do Noel Gallagher voltar, porque o Noel Gallagher está se divorciando da sua ex-esposa, no caso. E a bagatela dos custos que vai arcar é de 145,9, quase 146 milhões de reais esse divórcio. Eu acho que é um É belíssimo... reais ou libras? Não, 145 milhões de reais. Reais, já convertido, galera, pra ficar todo isso mundo aí. tranquilo. 145 milhões de reais em custos e, enfim, todas as expensas do divórcio. Aí é fácil, né? Correr atrás de uma turnê pra ganhar o dinheiro e botar pra dentro, né? Mas o bom é que o cara construiu uma carreira tão sólida, em que as pessoas pedem até hoje pra eles voltar, que ele teve essa oportunidade de retornar. E, ó, vou puxar o gancho aqui pro Pedro, que gosta de fazer, que é bom, expert em planejamento patrimonial.
Talvez ele não estivesse nessa situação se ele tivesse feito um bom planejamento patrimonial dentro da estrutura do relacionamento dele. Ele não estaria encarando, talvez, essa verba inesperada, porque tudo já estaria bem acordado. Não é não, Pedro? Fala aí. Perfeito, mas o mais importante disso tudo é que você vê que o divórcio uniu famílias. É verdade, é verdade. Afinal de contas, os irmãos não se falavam um tempão, há muitos anos, brigados. O ex desmanchou e aí a digníssima fez os irmãos se reconectarem. Olha a beleza que é o direito. Isso Pedro, é lindo. ó. Acabou o amor Arrasou. matrimonial. Acabou Arrasou. e voltou irmão O de irmão, que fraternal. não é irmão de sangue. Isso aí nunca acaba. Tá correndo o mesmo Acabou sangue o ali. amor matrimonial, Coisa mas linda. voltou o amor fraternal. Imagina É aquela ligação. É. Qual é, mano? Oi. Eu tô precisando aí. Tô precisando de uma grana. A gente tem duas opções. Ou tu me empresta 146 mila ou a gente vai ter que fazer um show junto. É, exatamente. E aí, a expectativa da turnê, né? A expectativa da turnê é de um faturamento, na verdade, um pagamento, não é nem faturamento, tá? De 50 milhões de libras, o que convertendo dá 364,8 milhões de reais. Dá pra pagar as contas e dá sobre um cascalhinho ali pra ele curtir um verão em Ibiza. Vai Cara, pagar? ó, Não, vai ficar ali no limite, No né? limite, é. Porque pra dividir por 2, 150, vai sobrar 6 só, né? Olha, sendo sincera, iria muito no show do Oasis. Cara, eu Iria gostava mole. muito do Oasis. Alguém sabe se vai ter show aqui pela América Latina? Então, eles vão fazer o World Tour, não falaram as datas ainda. meu Deus. Assim, confesso que As datas e os locais, né? eu confesso, eles já divulgaram os locais do Reino Unido, mas são tipo, sei lá, 6, 7 shows. Eu confesso que eu e Caroline especificamente, que é mais fã que eu, entrou no site pra tentar comprar, falou, cara, vamos comprar e no ruim a gente repassa depois. Sim. Vamos tentar planejar pra ir. Eu falei, cara, em 2025, vamos? É. Acabou os Não ingressos se acabaram muito rápido, esgotaram em, 3 minutos e não deu. Mas, paciência, faz parte. Mas eu acho que eles vão vir em São Paulo, aí vai mais perto também pra gente chegar lá em São Paulo. No mínimo em São Paulo eles vão. eu Não, acredito. essa turnê vai aumentar porque ele não vai ficar só com 6 milhões numa turnê dessa. Ele não já vai pode dar tá- mais pra mulher do ele que já- vai ficar pra ele. Ele Então, já com pode estar certeza- pensando lá na frente num futuro casamento, entendeu? Então talvez Como ele já faça uma como arrecadação. qualquer bom artista britânico vai fazer uma turnê de 6 meses nos Estados Unidos e pegar todo o dinheiro dos americanos, que nem o Queen fazia e outras bandas anteriores, e vai, enfim, garantir seu pé de meia pós-divórcio. Porque, enfim, 146 milhões é coisa pra caramba. Mas meu está Deus. certíssimo. Ó, parabéns, irmãos. Que bom que vocês ficaram juntos, reataram esse laço familiar. Estamos muito felizes. Pois é. Nunca antes um divórcio foi tão comemorado nesse planeta. É impressionante. Que horror. Espero que a esposa também esteja feliz que ela tá se divorciando. Ah, quando Vai ela partir- botar com 146 146 milhões, eu a acho. tristeza dela acaba num pix. Mas, ô Rodrigo, só pra gente dar pra nossa audiência, da onde você tirou essa fonte pro pessoal não achar que a gente tá falando galhofa? Não, essa fonte Da- veio do... Acho que foi CNN, foi Essa foi fonte é sólida. fidedigna. Léo Dias me mandou. Recebi um Foi direct. CNN. Depois eu Recebi passo. se o pessoal Márcia quiser. Sensitiva nos falou. Isso aí, é. Não, Se o mas pessoal- depois mostra só pra dizer que o Rodrigo tirou Não, isso foi- de uma fonte, acho que foi uma fonte jornalística. BBC, CNN. É uma das siglas, gente. É. BBC, CNN, uma dessas aí que eu sempre pego lá de fora. Mas, enfim, fica aí a informação que divórcios movem negócios também no entretenimento. Mas isso com certeza, Rodrigo. Não só divórcios movem negócio, como a gente tem vários grandes advogados de família nesse Brasil Exatamente. fazendo negócio com divórcio. Ah, com certeza, com certeza. Não somente com divórcio, como com casamento, quanto com o que acontece antes do É, casamento. tudo. Contrato pré-nupcial, aqui no Brasil, união estável, enfim. Planejamento patrimonial. como você Exatamente. Contrato falou, de tudo. namoro, que o Contrato Rodrigo de já abordou namoro. aqui uma vez É e que nós verdade. não estávamos. É verdade. Alô, Hendrick. Mercado jurídico bombando com o direito de Exatamente. família. Falando em mercado jurídico, agora a gente vai ter que fazer o nosso... Vai ter que fazer, não. A gente vai apresentar novamente a nossa nova patrocinadora, a nossa nova parceira aqui, que é a YouLegal, que é um aplicativo de captura de publicações nos tribunais, nos judiciários, que é o grande questão é apresentar uma autonomia para o advogado autônomo em trazer mais praticidade do seu dia a dia, certo, Nath? Certíssimo, certíssimo. Eu fiquei muito feliz com essa parceria.
Vou aqui até então abrir uma coisa que até então não tinha aberto. Marcelo Horácio, que é um dos fundadores dessa iniciativa incrível. Ele é um querido colega de trabalho. Nós já falamos aqui da ICC Brasil anteriormente. Marcelo estava junto comigo na fundação da ICC Brasil. Hoje em dia saí da ICC, como vocês sabem, me tornei sócia de um escritório. Passei a ter conflito de interesses com os advogados corporativos. Marcelo também saiu. Marcelo trabalhava na Pearson. Saiu para criar essa iniciativa para conseguir melhorar ainda mais o ambiente dos operadores de direito do Brasil. E aí, antes da gente começar a falar um pouco sobre a YouLegal, o Rodrigo fez uma reunião com eles, e aí o Rodrigo trouxe um conceito que a gente até olhou aqui na pauta antes de começar, que é o conceito de mobile first. Aí eu achei isso muito interessante, porque qual é o conceito que a YouLegal cria? O conceito é de você conseguir desenvolver algum tipo de ferramenta exclusivamente para você utilizar no seu celular. Ou seja, tem muita gente que desenvolve ferramentas que o objetivo é que você utilize dentro de um desktop, num computador. O que acontece muitas vezes, todo mundo já passou por isso. Quando você vai utilizar aquele tipo de ferramenta, aquele tipo de software dentro do seu celular, a plataforma não fica tão adequada. Você tem algum tipo de gap, algum tipo de problema, algum tipo de delay. Eventualmente, isso é até corrigido, mas num primeiro momento ocorre. A YouLegal não. A YouLegal ela já nasce com esse conceito de mobile first, que tem o objetivo de quê? A funcionalidade máxima seja para ser realizada dentro do seu celular. E todo mundo sabe que hoje em dia um celular é uma enorme ferramenta de trabalho. Exatamente. Né? Aí eu acho que é até importante trazer isso, e eu vou pedir o complemento do Pedro posteriormente, que eles têm sistema de push interno. Então, você cadastrando o seu e-mail lá, automaticamente vão aparecer todos os processos no qual você está habilitado, e esses processos vão aparecer no seu e-mail posteriormente como push, ou seja, você vai ter tudo na palma do seu celular. Pedro, você que é um cara que roda muito, a advocacia que você exerce é uma advocacia que vive em movimento, o quão importante é para você esse conceito de estar tudo no seu telefone, assim, instantaneamente? A gente vai contar uma história aqui. Quando eu comecei a advogar, porque vocês da geração atual já vieram na facilidade. Quando eu comecei a advogar, você pagava um negócio chamado recorte. Vinha um senhorzinho com a publicação num papelzinho, daquele papel de... Parece papelão de padaria, aquele papel de padaria. E ele vinha com aquele papel pardo com a publicação do dia do seu escritório, do seu nome, da sua OAB lá que estava cadastrado. E aí ele trazia todo dia de manhã para você as publicações do dia, para você saber o que foi publicado e não precisar ficar lendo diário oficial, né? A gente até no escritório também tinha uma pessoa que lia, mas lá no escritório a gente também pagava o recorte para receber. E a YouLegal, por exemplo, ela já facilita isso, porque você não precisa mais pagar o recorte digital pro senhorzinho vir lá entregar no seu escritório. E, eventualmente, ele tem uma doença, como já aconteceu, não entregar, você não ficar sabendo da publicação, atrasar um dia porque o ônibus dele não chegava. Com a facilidade de hoje em dia, a YouLegal já te fornece isso de uma forma que você vai receber nos processos que você cadastrou, que você está credenciado nos tribunais, a publicação já direto no seu celular. E é muito importante isso, que essa user experience, né, do celular já está formatado. Eu lembro quando a gente fez o site do escritório, uma das coisas que o Felipe, que é o cara que ficava à frente disso, mais teve dificuldade foi para adaptar o site transição. a diversos formatos. Sim. Porque você tem o formato do site, igual a Natália falou, no notebook, no computador, que seja. Mas, às vezes, se for um computador grande, também já muda a formatação do que o notebook. Aí ele tem que fazer essa adaptação. Um celular, o iOS, por exemplo, o iPhone, que eu tenho, que o Rodrigo, que a Natália tem, é um formato. Quando você vai para Android, é outro formato. E, às vezes, tem diferença de formato. Então, eu lembro que ele estava tendo uma baita dificuldade com o celular da Motorola, que aparentemente era completamente diferente do da Android, do Samsung. E aí eu falei, cara, mas quem usa esse celular da Motorola? Acho que não precisa quebrar a sua cabeça por isso. Ele, não, cara, a gente não sabe, não tem métrica sobre isso, é melhor fazer, deixa que eu adapto. Então, assim, a YouLegal, ela traz isso tudo pra você de uma forma super prática, é muito fácil a visualização, o layout deles é muito bom, e todas as publicações já ficam ali de forma fácil, sem que você precise do senhorzinho do recorte para pegar suas publicações. Então é isso, pessoal. Muito bem apresentada a YouLegal, mas aí a pergunta é, como é que a gente vai chegar a YouLegal? A YouLegal está disponível em todas as lojas de aplicativos aí, seja iOS, seja Google Play, né, que é do Android. E o melhor de tudo, isso tudo é 100% gratuito. É só você baixar, se cadastrar e ter acesso à informação de maneira rápida, instantânea e com qualidade. Em algum lugar da tela vai ter aqui
o QR Code para vocês conhecerem o Legal e também na descrição teremos o link para vocês entrarem em contato com eles, beleza? Aproveita a oportunidade porque é mais uma alternativa que o Manda para o Jurídico entende como muito importante para a advocacia estar cada vez mais ágil, dinâmica e, como sempre, focado no melhor resultado para os nossos clientes e para a justiça brasileira. Fechado? Deixa eu falar só um negócio. Quando o Pedro estava contando a história dele, muito importante, o Pedro tem muita vivência na advocacia, eu gostei que você até colocou o potencial evento doença para atrapalhar na dinâmica, assim. Advogado sempre pensa em tudo, né? Eu estava com meu celular aqui fazendo um vídeo. Por quê? Porque me deu na cabeça agora, absolutamente do nada, que é assim que acontece mês 10, de começar a gravar uns stories enquanto a gente está fazendo o podcast. Pra gente poder, de repente, não sei, liberar pras meninas do marketing. Vai dar certo? Não sei. Elas vão brigar comigo? Também não sei. O pessoal da edição aqui do estúdio vai brigar comigo? Não sei. Quando terminar o episódio, eu conto pra vocês se vai funcionar, se não vai funcionar. Vai dar tudo certo. Eu tenho certeza disso. Pra vocês que só estão ouvindo, estou justificando o fato que o Pedro tá falando brilhantemente. Eu tava assim, ó... Tal qual uma influencer. Blogueirinha. Tal qual uma influencer com meu celular. Então é isso. Então é isso aí, gente. Agora, falando em tecnologia, mantendo o papo de tecnologia e direito, mas com uma pitada agora de direito contratual, vamos falar sobre Casimiro Miguel e os hackers franceses? Vamos falar sobre isso, Pedro? Está preparado para essa conversa? Cara, o que aconteceu foi o seguinte, o Casimiro, como vocês sabem, tem a Cazé TV que faz transmissões esportivas e já é uma realidade no mercado nacional de transmissões. Acontece que para essa temporada eles fizeram uma parceria com a Ligue 1, que é o campeonato francês de futebol. Pô, gastou o francês agora, hein? É o pouco que eu tenho. Que é a Liga Francesa de Futebol, enfim, comprou os direitos para a transmissão no Brasil. Então, quer dizer, você vai fazer a transmissão dentro do YouTube para o território brasileiro, né, com a geolocalização brasileira. Entretanto, foi identificado que franceses, especificamente, estavam entrando na Cazé TV, porque descobriram desse contrato, dessa transmissão, e através do VPN, que é uma ferramenta de driblar o bloqueio de geolocalização para a transmissão das coisas na internet, estavam assistindo o campeonato, as transmissões do Casimiro. E, em função disso, por uma questão de um risco de quebra contratual, visto que o limite contratual era para transmissão dentro do território brasileiro, a Cazé TV e a Live Mode, que é a empresa que trabalha com o Casimiro, suspendeu a transmissão até criar-se uma segurança digital para que o geoblock, como eles chamam, seja respeitado. E interessante, né? Como a questão da proteção na internet, né? Proteção de dados na internet, proteção dos sites está afetando uma questão que é contratual. E os impactos que isso pode causar numa relação, né? Entre o Casimiro e a organização da Liga Francesa. Sobre esse caso, eu tenho duas coisas para observar. Nenhuma delas tem a ver com o que o Rodrigo falou objetivamente. Primeira coisa, a gente está gravando no estúdio de vidro. Ao nosso redor tem algumas cadeiras. Nas cadeiras são 4 pessoas. A gente tem 4 pessoas assistindo aqui agora, que são 4 jovens que eu tenho certeza absoluta que são consumidores do Casimiro. Sim. E aí, o segundo ponto que eu iria falar, que eu quero falar, que não tem objetivamente a ver com o que o Rodrigo disse, sou muito fã do produto que o Casimiro desenvolveu. O cara começou como um comentarista no YouTube. Então, o que ele fez é muito grande. Eu acho que todo mundo que trabalha no digital, assim como eu, Rodrigo, Pedro, e as meninas, Rebeca e Ju, que não estão aqui, olham para esse tipo de coisa que o cara conseguiu fazer. E aí, só levando em consideração o que o Rodrigo falou agora, conseguir ter o direito de transmissão de um campeonato francês aqui no Brasil, que sim, tem mercado para assistir. Então, acho que o cara fez brilhante. Sou muito fã do Casimiro. Se tiver uma oportunidade de conhecê-lo, ficaria muito feliz, tá? Tô sempre jogando as coisas aqui, vai que alguém escuta, né? Tem que jogar. Cria essas O céu é o limite. oportunidades, né? Cria as oportunidades. Agora, sobre o aspecto do VPN, que é muito interessante, a gente vai trazer um profissional, um especialista para falar sobre isso. Esse especialista já esteve aqui, é o Daniel Niero. Ele é uma pessoa muito querida. Ele é o fundador e CEO de uma empresa, da Elcanary, que é uma empresa de cibersegurança, que tem várias frentes. Então, acho que não existe ninguém melhor do que ele para explicar para a gente um pouco sobre o que é VPN, porque, inclusive, isso tem sido muito tratado. E eu acho que a cada dia mais vai ser tratado. Porque quando a gente está falando de internet, a gente está falando de um ambiente de livre tráfego de informações. E quando você está falando do VPN, você está falando de uma forma de você
não deixar claro para os outros usuários como é que está acontecendo a disseminação daquela informação, como é que a informação está trafegando, razão pela qual as pessoas utilizam isso para conseguir furar essa geolocalização. Por isso que o francês consegue assistir o que está passando aqui no Brasil sem a identificação do IP dele lá na França, que faria o bloqueio do programa do Casimiro. Agora, e com relação à parte contratual, eu não vi esse contrato. A gente sabe, depois o Rodrigo fala de onde ele tirou essa fonte, mas eu acho que também foi uma fonte jornalística, não é uma fonte jurídica. O próprio Casimiro já falou sobre. Não, mas não é uma fonte jurídica, Não, jornalística. não é. O que eu quero dizer que não é jurídica é que a gente não tem acesso à cláusula, não tem acesso ao contrato. A gente Exato, não sabe qual é o contrato. O que a gente sabe é o que... Circulou na mídia. Circula na mídia, exatamente. É muito importante a gente sempre botar isso aqui, porque não é assim que a gente trata nossos casos, né, Pedro? Perfeito. Então, assim, aqui é só um comentário mais leve sobre a situação. Disclaimer mais do que necessário. necessário. É muito Até importante. que depois veio o corte e veio o arrombado dizendo que mas você não falou sobre a cláusula, pô. Exatamente. A gente não teve acesso ao contrário. Eu tô gostando do Pedro hoje. O Pedro tá raiz hoje, né? Eu tô gostando. Nas informações que o Rodrigo tira dos sites de notícia que ele frequenta. Exato. Não, mas perfeito. Muito interessante, porque quando o contrato foi elaborado, será que eles levaram em consideração essa possibilidade? Cara, eu acho que não. Assim, se fosse um advogado especialista, ele podia prever, porque você está num ambiente digital e, consequentemente, o VPN não surgiu da noite pro dia. Isso já existe há anos, há séculos. E as pessoas Inclusive, usam eu posso pra isso, até, né? quando a gente chegar nessa pauta mais pra frente, falar da minha experiência que eu tive com VPN na China, que é proibido e que todo mundo verdade. usa. Então, assim, depois eu chego lá. Não é verdade. Muito bom. Mas, se você tivesse algum advogado especialista em direito digital, certamente haveria uma cláusula fazendo esse tipo de previsão. Porque, Pô, com certeza. como eu disse, VPN não surgiu com as notícias do Twitter e o Elon Musk e do Alexandre de Moraes, já existe há muitos anos e o acesso a essa informação e a essa possibilidade de você burlar sua geolocalização para poder acessar de graça o campeonato francês e não tendo que pagar o pay-per-view francês para poder assistir os jogos, já era algo que você poderia ser... era previsível. Então, uma vez previsível, você poderia ter contratualizado, sim. Agora vai ter que fazer algum tipo de aditivo, de repente vai ter até acréscimo de valor no contrato. Exato. E achei engraçado que eu vi o relato do Casimiro sobre isso e ele falou, cara, eu tava vendo o chat, né, da transmissão ao vivo, e eu vi todo mundo falando em francês. Eu comecei a entender nada. Aí, depois do jogo, foram investigar e fizeram essa análise e chegaram a essa conclusão. E, bom, agora no maior estilo casimiresco, a gente vai fazer aqui um react do vídeo do Daniel e vamos repercutir sobre também. Fala pessoal, eu sou Daniel Niero, fundador da El Canari, especialista em cibersegurança e privacidade, e vim aqui a pedido do Manda Pro Jurídico explicar para vocês o que é essa famosa VPN, por que o mundo inteiro está falando dela e como é que ela funciona. Bom, vamos lá. Importante lembrar inicialmente que uma VPN não é ilegal. Utilizar VPN não é proibido e não há algum problema em utilizar isso. Você não é nenhum transgressor se fazer esse tipo de coisa. O mundo inteiro utiliza VPN, grandes empresas, pequenas empresas, pessoas do dia a dia, mas todas elas têm um objetivo, que é o quê? Trocar informação na internet de forma segura entre computadores diferentes. Como isso funciona? VPN é uma sigla para Virtual Private Network, ou seja, rede privada virtual. Ela é uma tecnologia utilizada para garantir que um computador conecte em outro computador e eles troquem informação de forma segura entre si. Como é que isso funciona? Imagina que a internet seja uma grande estrada pública onde passam bilhões, trilhões de carros por dia. E nessa estrada pública, todo mundo sabe o que passa lá dentro. É possível observar os veículos, saber o que trafega dentro dessa pista, dessa estrada global. A VPN é como se você tivesse um túnel só para você. É como se você tivesse um túnel capaz de entrar com seu veículo e somente o destino sabe o que aconteceu. Só que esse túnel está no meio da pista pública. É como se só você pudesse entrar ali dentro, é como se só você tivesse uma chave para entrar neste túnel com o seu veículo, com as informações que você trafega. E somente o destino sabe onde essas informações foram parar. Como isso funciona na parte prática? Quando eu conecto o meu computador em um servidor fora do meu país para navegar na internet, significa que aquele servidor agora é responsável por navegar na internet por mim. Ou seja, quando eu conecto minha VPN naquele servidor, eu assumo a identidade dele. Para o mundo inteiro, eu sou aquele servidor. E ele sabe quem sou eu, mas ele não conta para ninguém. Basicamente é isso. Então, ou seja, assim como a gente consegue identificar um celular, a região de um celular pelo DDD, eu também consigo fazer isso através de IPs. Os IPs também têm um formato que permite identificar, dependendo do número, de qual região do mundo ele é. Quando eu conecto em outro computador, em outra parte do mundo, eu assumo a identidade daquele computador.
ele vai buscar o que eu preciso, traz para mim e ninguém sabe que ele trouxe. Ou seja, ninguém sabe quem sou eu, porque só fala com ele. Então, basicamente, é o que as pessoas têm utilizado para acessar o X ou o Twitter, por exemplo. O Twitter foi proibido no Brasil, mas ele foi restringido aos números que se conectam do Brasil. O que é que eu faço? Eu pego o meu computador, conecto ele em um computador dos Estados Unidos, República Dominicana, Suécia ou qualquer outro país e assumo a identidade daquele computador. Daquele computador eu acesso o Twitter. E o Twitter me libera tranquilamente. Só que o Twitter entrega as informações para o computador e ele, através desse túnel criptografado, no meio de todo mundo, entrega para mim. Ninguém sabe quem que eu sou. Então, estes computadores são utilizados para proteger a privacidade de quem está solicitando informação através deles. Entendeu? Basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido e é só. Um abraço. Daniel Niero, senhoras e senhores. O que vocês acharam aí da explicação, além de ter sido extremamente didática e boa, né? O Daniel, ele é incrivelmente didático. Eu vou até puxar um gancho. Eu fiz uma postagem no meu Instagram pessoal falando sobre desjuridicar o juridiquês. E a primeira dica que eu dou é trazer exemplos para você conseguir adequar e situar seu interlocutor. Foi a primeira coisa que o Daniel fez. O Daniel, ele conseguiu trazer um contexto muito técnico e trazer pra gente um exemplo muito simples. Ele falou de uma estrada, ele falou de um túnel, ele falou de um carro. Então, assim, o Daniel tem uma didática incrível e pra gente é muito bom, porque muitas vezes a gente utiliza termos no nosso dia a dia e isso é muito comum. Que, na realidade, a gente não faz ideia do que a gente está falando. A gente não conhece o contexto por trás daquilo. A gente só fica reproduzindo pinceladas de informação que a gente recebe. Isso é muito ruim, por isso que foi brilhante. Aprendi muito nesses 3 minutinhos. O único porém, assim, que ele fala, que ele... E, de fato, a observação que eu trago, não é nem porém, a observação que eu trago é que, para o contrato, aquilo ali acaba sendo uma ilegalidade. Em que pese a ação não ser ilegal, para o contrato, o Casimiro, a Casé TV, na verdade, estava vinculado à geolocalização brasileira. Uhum. Então, tendo o uso do VPN de pessoas de outro país, naturalmente, para o contrato se tornar algo ilegal, né, Pedro? É porque ele fez essa gravação pra gente por conta da nossa próxima pauta. Ele fez, E aí, como a gente introduziu pro tema anterior, teve essa desconexão entre o que a gente estava falando sob o ponto de vista do VPN no Casé versus a próxima nossa pauta, que é a discussão do Twitter com o Alexandre de Moraes, né? Então, assim, ele não errou no que ele falou, simplesmente ele falou baseado num outro contexto que é uma ele deu gancho, cara. Exatamente. Mas, enfim, é isso. Então, agora, gancho maravilhosamente proporcionado por Daniel Niero, vamos falar do assunto da semana, do mês, talvez, possivelmente. Linho e Xandão. E o assunto que o cara estava sumido aqui no Manda Pro Jurídico, né? O Elon Musk, que, enfim, agora está numa questão ali, uma batalha jurídica com o nosso senhor Alexandre de Moraes. E, enfim, eu acho que a gente pode tergiversar. Isso é importante falar uma coisa antes de a gente começar a repercutir, que isso aqui não é uma análise política. Isso é uma análise jurídica do tema, porque a proposta Manda para o Jurídico não é politizar temas e esse tema, naturalmente, por ter aspectos jurídicos, acaba sendo necessário que nós repercutamos sobre, porque faz parte do nosso trabalho e também é um tema extremamente interessante quando se trata sobre conflitos de interesse ali da soberania nacional com uma defesa da liberdade de expressão. Enfim, Pedro, o que você... Segundo disclaimer, a gente também não pegou para ler o processo. Se vocês quiserem que a gente faça um episódio só destrinchando o que tem de acesso, né, o que não está em segredo de justiça, mas sobre o processo e ser um conteúdo muito mais juridicão mesmo, a gente pode fazer um episódio só dedicado a isso. E a gente poderia até fazer o que a gente fez agora com o Daniel, que com subir as peças aqui, ou as decisões, que são as partes mais interessantes. Formato, né? Aí sobe as decisões e a gente comenta. Porque, assim, por exemplo, só antecipando um pouquinho que a gente vai falar, sem querer interromper o Pedro. A decisão que ficou agora sendo discutida é a decisão em que o Alexandre de Moraes, ele determina o bloqueio do X, e aí quando ele faz uma conexão com a Starlink, então você tem alguns fundamentos jurídicos ali que a gente pode falar um pouco mais, mas aí é jurídico puro e simples, não manda pro jurídico leve, de juridicando juridiquês, não. É juridiquês. Então, juristas. É um outro formato. E aqui a gente vai fazer a nossa análise ainda que jurídica, mas sob o ponto de vista do que foi veiculado na mídia, né? Perfeito. Então, ninguém aqui, apesar de sermos 3 advogados, a gente não vai destrinchar o processo, os autos. Então, esse disclaimer é merecido porque tem questões de prova, processo de conhecimento, inquérito, uma série de coisas
que são aspectos processuais jurídicos que a gente não vai aprofundar aqui. E sim a gente vai ver no que foi vinculado à mídia os principais pontos jurídicos e aqui debater. Então, feito os disclaimers... Necessários. Exatamente. Pra galera que só assiste o corte, lê depois essa parte aqui, ouve depois essa parte aqui. Mas vamos lá. Cara, isso tudo... A gente tem que também pegar um histórico, né? Boa. Então, isso tudo começou porque o Alexandre de Moraes... Por que o Alexandre de Moraes, né? Primeiro, vamos contextualizar. Boa. Porque o Alexandre de Moraes, ele é o relator do inquérito das fake news e das milícias digitais e daqueles autos ditos golpistas lá de 8 de janeiro, né? Beleza. Isso tudo está sendo apurado e vai se chegar ainda a uma conclusão, no parecer final, que ainda não existe no STF, tá? Beleza. Por ele ser o relator desse caso, todas as causas ou todas as questões que são afetadas por este tema têm que cair no colo dele para ele decidir o que ele vai fazer, tá? Então, não é que muitas vezes a gente ouve na mídia, o Alexandre de Moraes começou a perseguir. Não, foi distribuído para ele esses inquéritos da fake news e das milícias digitais e dos atos de 8 de janeiro, e ele, como relator, é que tem que conduzir o voto e conduzir o processo para ser decidido. Pode ser que no momento, em determinados assuntos, monocraticamente, mas com certeza no final, via plenário do STF, onde os 11 ministros irão votar se concordam, se acompanham o voto do relator, Alexandre de Moraes, se vão divergir, se divergem totalmente, ou se vai ter algum outro voto que vai conduzir a divergência, tá? Então são essas três possibilidades que lá na frente a gente vai chegar a essa conclusão. Beleza, dito isso, qual que é o segundo passo? Num determinado momento, o ministro Alexandre de Moraes, por estar à frente desses inquéritos, ele, então, determinou o bloqueio de contas, principalmente de apoiadores do Jair Bolsonaro, que era então presidente na época e que estava naquele processo do 8 de janeiro, de pessoas que estavam inconformadas ali com a eleição do nosso atual presidente, do Lula, e que começaram a ter uma série de manifestações nas redes sociais contrárias à eleição do Lula, que foi eleito democraticamente aqui no Brasil. Beleza. Por que a gente está falando isso? Porque quando o Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio de algumas contas, e a maioria delas de políticos ligados ao Bolsonaro, o Elon Musk entendeu que aquele bloqueio não deveria ter sido... Não deveria... infringiria o direito de liberdade de expressão dessas pessoas. Independente dele concordar ou não com o posicionamento político da situação daqueles políticos ou de pessoas que estavam se manifestando na rede social. Perfis, né? Desses perfis, perfeito. Desses melhor perfis, melhor. Desses perfis que estavam se manifestando politicamente através do X, né, o Twitter, o antigo Twitter. Então o Alexandre de Moraes entendeu que aquilo incidiria no que ele está ali julgando, né, de fake news, incidiria em questões de milícias digitais, por isso ele determina, então, o bloqueio. E o Elon Musk, ao tomar conhecimento do que acontecia no cenário político do Brasil, discorda de que aquilo estaria violando alguma lei e entende que aquilo nada mais era do que uma liberdade de expressão que as pessoas estavam se manifestando através de sua plataforma digital X, antigo Twitter. O Elon Musk, ele já teve algumas falas que ele é defensor da liberdade de expressão irrestrita. Pois é. E aí, o que acontece? Isso chega por eu não sei se ele é deputado ou se ele é só um jornalista, que é o Mark Schellenberger, que ele bota às claras tudo que estava acontecendo no cenário político do Brasil naquela ocasião. Como, por exemplo, perfis de deputados que foram bloqueados por apoio ao Bolsonaro, mas sem conhecimento do Ministério Público, sem um inquérito judicial que foge um pouco o rito processual de qualquer tipo de condução de investigação. Mas, uma vez feito isso, o perfil do Elon Musk começou a ser bombardeado por brasileiros, dizendo, no Brasil está acontecendo isso, enfim, aí a questão política a gente não vai entrar aqui. Está acontecendo este movimento político no Brasil e a gente queria que você observasse isso, para ver se você continua achando que é alguma infração à liberdade de expressão ou se de fato tem alguma questão de fake news que está ali incidindo. O Elon Musk então diz, eu vou averiguar o que está acontecendo no Brasil e volto com uma resposta. E a resposta dele foi,
eu entendo que isso é uma violação ao direito de liberdade de expressão e por isso não vou acatar a ordem que eu, Elon Musk, entendo como ilegal, proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito da fake news e das milícias digitais. E aí começa o debate entre eles. Esse é o ponto de partida da discussão e do embate entre o Elon Musk, que é o rosto, que é a frente do X, apesar dele não ser o presidente do X, apesar dele não ser a pessoa que fica à frente aqui, pelo menos no Brasil, né? Ele é acionista majoritário, mas ele não é o cara que toca. Mas ele é o rosto do X, certeza. assim como ele é da Starlink, assim como ele é da SpaceX, da Tesla, enfim. Mas juridicamente ele não é a pessoa que deveria estar respondendo, mas ele sim se respondeu publicamente. E aí que eu acho que ele começou a errar, quando ele começa a atacar de forma pessoal também o ministro. Outra vez, independente do certo ou errado a decisão, eu não vou analisar aqui porque eu não peguei para ler o processo, então não vou entrar nessa pegadinha de analisar juridicamente algo que eu não li processualmente, Perfeito. porque eu iria contra tudo que eu prego aqui. Então, eu não vou entrar nessa pegadinha. Mas, independente de você concordar ou não com o Alexandre de Moraes, independente de você concordar ou não com o Elon Musk, um ataque dessa forma não é profissional, não acho que tenha sido a maneira certa. Mas voltando ao caso, quando o Elon Musk começa então, a entender que as decisões proferidas pelo Alexandre de Moraes estão ferindo a liberdade de expressão, ele começa a descumprir. E o que o Alexandre de Moraes faz no segundo momento? Ou você cumpre, ou eu vou começar a impor multas diárias pelo seu descumprimento. E aí, o Elon Musk paga para ver. Ele fala, eu vou continuar descumprindo as suas ordens judiciais e vou continuar a não bloquear este perfis porque eu entendo que eles estão simplesmente exercendo sua Sem liberdade pagar as de multas expressão. também, né? E não vou pagar a multa. O que o Alexandre Moraes faz no terceiro momento? Se você não pagar a multa, eu vou ordenar a prisão pelo crime de desobediência, tá? De não estar cumprindo uma ordem judicial e, consequentemente, seu representante legal no Brasil vai ser preso. Num quarto momento, o Elon Musk faz? Eu vou continuar não cumprindo a ordem judicial e vou retirar o meu representante legal do Brasil para que ele não sofra essa sanção que eu, Elon Musk, julgo ilegal. Sim. Tira o Elon Musk, então o seu representante geral do Brasil. O que o Alexandre de Moraes faz? Se você tirar o seu representante legal do Brasil, se você não pagar a multa e se você continuar não cumprindo as decisões judiciais, eu, ministro relator do inquérito da fake news e das milícias digitais, vou então ordenar a sua suspensão da sua plataforma. Ela não vai mais poder atuar no Brasil. Porque ela não está cumprindo as ordens judiciais. E 2, porque ela não mais figura representada no Brasil e, consequentemente, ela não pode monetizar e por isso que ela não deveria ter um representante legal aqui no Brasil. Então, ele determina, então, num quinto momento aqui, né, da explicação. Não, é isso aí. A ordem para que a plataforma X, via Anatel, seja completamente bloqueada de todos os aplicativos, seja o iOS, seja o Apple Store, enfim, Play Store lá do Android. O que acontece? Ainda assim, ele não paga as multas. Ainda assim, ele continua mandando as plataformas até que a Anatel consiga fazer a ordem de bloqueio. E aí o Alexandre de Moraes faz uma manobra jurídica para tentar conseguir o pagamento dessas multas através de uma outra empresa a qual o Elon Musk também é rosto, que é a Starlink, que também opera no Brasil. Sob o argumento de grupo econômico, né? Sob o argumento de grupo econômico. E esta decisão até hoje está no seguinte passo. A Starlink disse que irá recorrer, que ela não vai descumprir a decisão, mas que ela irá recorrer da decisão que mandou bloquear os bens e valores financeiros da Starlink. Até hoje, 4 de setembro de 24. Não, só pra fazer uma errada, se você quiser, a gente apaga. Eu ouvi no Migalhas hoje, do dia 4, de 7 da manhã, que a Starlink disse que ia cumprir a decisão judicial. Aí Então, você mas- Não, mas eu falei- isso, mas vai recorrer. Ah, não, Exato. que ele ia recorrer. Não, ele vai, Vai cumprir a decisão ele e vai não recorrer. vai suspender. Ele vai suspender o... Sim, mas vai cumprir a web. decisão. Então, ele vai suspender a entendi decisão. que você falou, não vai cumprir a decisão. Não, ele vai cumprir a decisão. Ele vai cumprir, mas vai recorrer. Entendeu? Não, beleza. Então, ele vai cumprir. O que é o cumprir da Starlink? Ele vai tirar... Então, beleza, vamos fazer um parênteses aqui. A Starlink, num primeiro momento, ela se manifestou que ela não iria tirar o Twitter através se você acessasse a internet via Starlink. Aí ela recuou, dizendo que ela vai cumprir a decisão, dizendo que ela vai retirar o Twitter, mas ela vai recorrer da decisão. Exato. Tá? Então, está nesse pé da qual ela vai recorrer da decisão do STF
do ministro... Mentira, do voto do relator, do ministro Alexandre de Moraes, para que os outros ministros, seja a turma ou seja o plenário, eu não sei qual é o recurso que ele entrou, mas ele vai, então, recorrer dessa decisão que determinou que fosse retirada através da plataforma Starlink e para tirar romper este vínculo entre X, que é uma empresa, e Starlink, que é outra empresa completamente independente. Então, com certeza, nesse recurso, eles vão apresentar documentos e provas de que não há nenhuma dependência Exato. entre elas e que elas não pertencem ao mesmo grupo econômico. Com certeza vai ser, nesse sentido, a defesa que eles vão apresentar. Então, esse é o passo que está hoje. E só para complementando, Pete, por unanimidade, ontem, dia 3 de setembro, Também. a primeira turma do Supremo decidiu manter a suspensão do ex. Então, foi mas- unânime a mas decisão, inclusive. foi unânime, mas teve um detalhe. O ministro Luiz Fux, que compõe a turma, ele fez uma ressalva que também foi muito motivada pelo um processo que a OAB entrou. O que Isso. acontece também aqui? Verdade. O ministro Luiz Fux, a decisão do Alexandre de Moraes, ela tem a questão da multa, como a gente falou, a suspensão da plataforma, e ela multa os usuários que usarem o VPN, que foi esse é o gancho do Daniel. toda a explicação aqui do Daniel, para acessarem a plataforma VPN e aí, consequentemente, acessar o X, o Twitter. Só que, da forma que estava escrita a decisão, o Alexandre de Moraes, em questões redacionais, vamos dizer assim, ele botou que todo mundo que usasse o VPN seria multado em R$50 mil. Só que as pessoas usam o VPN para diversas questões, especialmente por questões de segurança. Sim. O que a mídia vincula para tentar puxar a decisão? Mas aí o cara vai usar isso para cometer crime de pedofilia. Cara, isso tem nada a ver com o que está sendo julgado. Nada a ver. Não caia nessa de, pedofilia, crime de não sei o quê, crime daquilo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com o julgamento do Alexandre de Moraes, com o Twitter, com o X, não tem nada a ver com isso. Então não caia nessas pegadinhas midiáticas para tentar influenciar você a tomar uma decisão. Não tem nada a ver com isso. O VPN, eu uso, por exemplo, o VPN no meu escritório, por questão de segurança, recomendação de segurança do pessoal do TI, a gente usar VPN para você não ser identificado, por questão de sigilo de informação do cliente do escritório, por exemplo. Sim. Então, o meu VPN fica ligado 24 horas. E eu quase nem uso Twitter. E, aliás, quando eu uso Twitter, eu uso meu celular que não tem VPN. Então, assim, entendeu? Não faz nem sentido eu ser multado pela redação que tá. Então, o que o ministro Luiz Fux fez? Apesar dele ter confirmado e acompanhado o voto, mas ele fez uma ressalva, e que eu acho que essa ressalva vai ser revisada mais pra frente, porque a OAB já entrou, inclusive, com essa ação que eu vou falar aqui depois, a Natália depois também, se quiser, complementa, não multe as pessoas que usarem VPN. Mas se for multar, multe aqueles que usem o VPN para cometer crimes de atos golpistas ou cometer falando sobre crime, sobre alguma coisa nesse sentido. Então, o disclaimer, o parênteses que o ministro Luiz Fux fez, e eu acho que muito bem feito, apesar dele ter concordado com o voto, e aí eu acho que ele podia ter batido um pouco mais o pé, era no sentido de, se for multar, multe para aqueles que usem o VPN para fins ilícitos. Aí, beleza. Que, outra vez, não é o caso aqui do que está sendo discutido. Nesse sentido, eu concordo você usar VPN, aí você não precisava nem estar nessa discussão. Isso tem que ser geral para todo mundo. Qualquer pessoa que usar VPN ou qualquer outra ferramenta para fins ilícitos, ela tem que ser processada na forma da lei. Então, isso aí é uma coisa que nem precisaram ter, na minha visão, está sendo abordado e discutido e ter essa relevância. Já deveria estar mais claro ali no voto e já deveria ter sido destrinchado. Nesse sentido, a OAB propôs uma ação, porque a OAB tem representatividade para demandar no STF. Lembrando que você não pode lá aleatoriamente entrar com uma ação no STF direto, você tem que ter representatividade conforme a Constituição. OAB, partidos políticos, mesa da Câmara, mesa do Senado, enfim. Dá uma olhada no artigo da Constituição que você vai ver qual é a lista que pode ingressar diretamente no STF. A OAB, como Conselho Federal da OAB, tem essa legitimidade e ela entrou falando que não poderia fazer essa aplicação da multa da forma ipsiliteris, ou seja, literal, que estava escrito ali na decisão. Isso ainda está para julgamento da relatoria dessa ação, se eu não me engano, eu não me lembro se foi o Nunes Marques ou se... Eu acho que o Nunes Marques está do Novo, né? Eu acho que essa da OAB... Agora me fugiu. Será que é o tudo bem, Fux? tranquilo. Não me lembro. Mas foi numa relatoria, foi distribuída para um outro ministro que não é o Alexandre de Moraes, tá? Para ele julgar essa ação especificamente. Então, isso tudo é o que está acontecendo hoje no cenário brasileiro. E outra vez, a gente está É gravando o ministro aqui... Nunes Marques, sim. Nunes Marques? É o Nunes mesmo? Marques. Então, foi distribuído para ele. E tá nesse passo agora, dia 4 de setembro,
às 10 horas da manhã, né? Aí, quer dizer, agora já são 11, mas a gente chegou aqui 9 e pouco, então gente não tem até mais. este lapso temporal era isso que estava acontecendo no cenário por volta aqui no Brasil sobre essas questões. Cara, o Pedro falou o cenário completo, eu acho que vale até um Perfeito, corte Pedro. inteiro, Parabéns. assim, pra explicar toda a situação, mas acho que tem algumas observações básicas, assim, mas acho que são até mais jurídicas e aí vale pra quem tem interesse especificamente no aspecto jurídico. A decisão que o ministro Alexandre de Moraes entende que é uma obstrução de justiça, ou seja, que é a empresa, o X, atualmente, descumprindo uma decisão brasileira, ela vem de um inquérito específico, que é o 4597, aí você pode dar uma olhada, porque você vai entender um pouco melhor isso que o Pedro está falando em relação à origem de toda essa discussão e por que eles relacionam isso com liberdade de expressão. Inclusive, a gente falou um pouco sobre isso aqui no episódio da Luna Barroso, que tem um livro que trata sobre Exato. o digital e a liberdade de expressão. É muito importante a gente fazer várias ponderações sobre isso e é muito importante para você desenvolver a capacidade crítica, você ler vários posicionamentos e entender do que está se tratando. Então, acho que tem esse primeiro ponto sobre isso. Quando o Pedro citou esses perfis, que são os perfis citados nesse inquérito, que são especificamente os perfis que é pedido que haja o bloqueio dentro da plataforma do X, existe uma potencial previsão de crimes que estão sendo cometidos por aqueles perfis. Então, não tem uma relação específica com somente liberdade de expressão do gênero essa caneca é preta e eu acho legal. Tem a ver com o que está sendo veiculado ali ser potencialmente capturado como um crime previsto no nosso Código Penal, razão pela qual fundamentou o pedido de bloqueio desses perfis. Então, acho que é importante falar isso também, porque pode parecer, às vezes, na mídia com highlights, Recorte, né? assim, que é uma decisão com fundamento nenhum e que eu vou pegar o Pedro, que é um usuário de qualquer plataforma, e falar, olha, Pedro, sua plataforma está bloqueada, você não pode mais se manifestar. Não é isso. Existe uma possibilidade de capitulação daquilo que eles estão fazendo como crime. Então, isso é super importante falar que há, sim, embasamento legal. Terceiro ponto diante do que o Pedro falou. Quando o Pedro cita que o Elon Musk, a gente vai chamar essa figura de Elon Musk, não é exatamente isso, o Elon Musk é só uma representação, e ele está, sim, de fato, atraindo essa publicidade para si, atraindo esse papel ali de... Liderança. Talvez de ponto, né, assumindo um posicionamento. Então, vamos falar Elon Musk, mas não necessariamente é ele. O Elon Musk, quando ele retira a representação legal do X aqui no Brasil, ele está em dissonância com o nosso Código Civil. E é muito importante a gente entender isso, porque se você tem uma empresa, principalmente uma empresa que não tem sede no Brasil, você precisa ter uma representação legal dela aqui. Porque senão você fica completamente descolado com o ordenamento jurídico. Inclusive, você fica descolado para praticar atos, que a maioria dos atos são jurídicos dentro do Brasil. Então, é até uma certa dificuldade prática que a empresa encontra e ela está ali prevista especificamente dentro do Código Civil. Então, também é muito importante a gente dizer que quando o judiciário... E outra coisa, vocês podem pesquisar outras empresas de tecnologia que elas fizeram coisas similares, tá? Quando você tem uma empresa aqui, você retira a representação legal, o Estado, o judiciário, não consegue se comunicar com a empresa, porque simplesmente a ausência da representação legal faz com que os comunicados não cheguem até a empresa. Exato. Você entende isso? E vocês entendem como isso é importante? Eu acho importante a gente dar essa capacidade crítica para quem está falando com a gente, para a gente conseguir entender os detalhes, os meandros, que são jurídicos, sim, mas eles também têm aspectos e eles se esveredam dentro da nossa sociedade. Então, acho que isso é importante a gente falar também. Um outro ponto aqui que eu acho que é super relevante a gente falar é que quando a OAB... Aí, agora falando agora do ponto, porque essa decisão que a gente está discutindo, que é a decisão que todo mundo está falando no Instagram, nos jornais, etc, etc, que é a decisão que fala, primeiro, bloqueio do Twitter, depois do X, né, o bloqueio do X, depois que ela fala sobre quando ela envolve a Starlink e depois quando ela envolve o VPN e uma certa multa para qualquer pessoa que utilizar o VPN. Outro ponto importante para falar é a decisão do ministro em dissonância com o ordenamento jurídico brasileiro. Em alguns aspectos, sim, outros não. E essa ação que a OAB entrou na STF, inclusive no dia 3, ela fala uma coisa muito relevante, que é muito importante para você, pessoa aqui do judiciário ou não, saber você não pode impor multas abstratas e genéricas, porque você está desrespeitando previsões constitucionais como a da ampla defesa do contraditório. Então, qualquer pessoa, como o Pedro citou, como acontece no escritório, quando você utiliza algum mecanismo como o VPN para conseguir
tornar a sua informação mais protegida, principalmente nós, pessoas que lidamos com Sigilo. Exatamente, com informações sigilosas de terceiros, é muito importante. Então, quando você dá esse tipo de previsão, que é uma previsão talvez tenha sido com uma redação ruim, como o Pedro aqui citou, você está ferindo princípios constitucionais, razão pela qual a OAB foi lá, bateu na porta do STF, entrou com uma ação para falar por todos os possíveis brasileiros que utilizam o VPN. Então, essa situação, para fechar, acho que tem até muito mais coisa jurídica para falar, mas, de repente, essa ideia de trazer o react das decisões é muito boa. Uma coisa que eu quero deixar claro é muito importante a gente entender que toda essa discussão, ela deriva de um ponto muito importante, que é a relação da sociedade com o que acontece dentro da internet. Isso é muito importante a gente pensar. É muito importante a gente entender o que está sendo falado na Europa, que é uma sociedade mais antiga, que já discute liberdade de expressão dentro da internet. É muito importante a gente entender o contexto brasileiro quando a gente fala de liberdade de expressão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode chegar num cenário atual e fazer uma crítica, ou favorável, ou contra, ou seja qual for a sua ideia, de um posicionamento genérico sobre a decisão de um ministro ou não, ou sobre a decisão de um empresário ou não, ou se o empresário está certo ou se o ministro está certo. Eu acho que a questão, principalmente se você não é operador jurídico, é bem distante disso. Acho que a questão que vale você refletir para você desenvolver pensamento crítico e não sair falando besteira por aí a gente vive num momento muito relevante entre relação sociedade e internet. Sociedade e ambientes digitais. Sociedade e lugares, que eu vou chamar aqui de ágora, fazendo uma alusão à Grécia. Sociedade e ágoras em que não há nenhum tipo de potencial interferência. Então, aqui no Brasil, a gente criou o Marco Civil da Internet. E o Marco Civil da Internet, ele regula o que acontece na internet. Inclusive, ele diz que aqui há inafastabilidade da jurisdição, ou seja, não tem como o ex dizer, olha, eu não vou ser jurisdicionado no Brasil, não tem como, porque o Marco Civil da Internet, que regula a internet no Brasil, diz que não há inafastabilidade da jurisdição, tá ali previsto bonitinho logo no início da lei. Vale a pena todo mundo ler, inclusive para entender isso. O ex está afastado do que acontece no Brasil? Não tá, porque ele opera no Brasil. O Marco Civil da Internet diz que ele não está afastado da nossa jurisdição. É importante falar isso. Então, esse ponto é o que acontece dentro dessas plataformas digitais, das redes sociais, e como é que o judiciário e a sociedade vai se relacionar com isso. Eu acho que esse é o ponto básico, porque tudo isso começou, como o Pedro também falou, como um inquérito que eu citei que vale a pena olhar, é interessante, perfis falando coisas que poderiam ser enquadradas como crime dentro de uma rede social. E aí, qual é a postura que você tem diante disso? Qual é a postura que você tem, inclusive, diante do potencial desdobramento sobre aquilo? Levando em consideração aspectos democráticos que a gente existe no Brasil. Então, acho que tudo isso é muito interessante, vale muito a pena a gente falar muito mais sobre isso, porque é um caso interessantíssimo, interessantíssimo. Não, perfeito. Só queria fazer duas observações aqui sobre o ponto de vista do que a gente está discutindo. A primeira é sobre quando teve esses perfis que estavam sendo investigados por estarem cometendo alguns atos criminosos que você falou. Como, por exemplo, do Marcos Duval, que eu tô citando que é um dos perfis citados, e ele é muito citado, ele foi reiteradamente citado. Aquele lourinho lá do Sul, é Marcelo Van Hatten, eu acho, alguma coisa assim, Marcel Van Hatten, né? Alguma coisa assim. Não, eu sei que ele existe, mas eu não me lembro dele ser excessivamente parlamentares bloqueados e que teve esse debate, né? Porque o que eles alegam? A gente também tem que dar o contraponto da informação, né? Se existe, por um lado, o indício de que eles cometeram alguma ilegalidade, algum crime... O perfil, né? O perfil. É importante citar isso, né? O perfil, ainda que conduzido por eles ou não, pode ser por uma assessor, enfim, o perfil deles. O contraponto da resposta deles é no sentido de que não houve o devido processo legal, não houve o inquérito feito pelo Ministério Público e, consequentemente, qualquer ordem que os leve a esta conclusão de que o perfil cometeu alguma ilicitude não deu a eles a garantia da ampla defesa do contraditório para eles poderem se manifestar. Logo, eles entendem, assim como Elon Musk, que aquela condução foi feita de forma ilegal. Uhum. Este é o debate jurídico que permeia esses dois casos. E qual que é como o Elon Musk consegue esse apoio internacional, por exemplo, sobre essas discussões jurídicas, se foi feito, conduzido da forma correta, se o Ministério Público tinha que participar, se o STF pode fazer da forma que ele está fazendo, se é liberdade de expressão, se é soberania de Estado, que o nego também começa a botar um monte de coisa nesse bololô, né? É porque toda empresa listada nos Estados Unidos,
ela tem que se submeter ao FCPA. O que é isso? O que é isso? Vamos entender. Se qualquer empresa americana que tem atividades fora do território norte-americano exerce atividade, ela tem que se reportar a este órgão nos Estados Unidos. Porque este órgão se reporta, inclusive, ao Congresso dos Estados Unidos. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma previsão expressa na lei americana, nessa FCPA, que ele diz o seguinte: se você que opera lá no exterior, no caso Brasil, estiver violando a Constituição daquele país, que é o que o Elon Musk alega, que a decisão do Alexandre de Moraes viola a Constituição do Brasil, e que ela é legal e por isso que ele não cumpre, você tem que reportar aqui nos Estados Unidos. Porque se você não reportar, você vai ser multado aqui nos Estados Unidos por estar descumprindo a normativa da FCPA. Então, quando o Elon Musk consegue esse clamor internacional pelas decisões e pelas tomadas de decisões que ele está dando, ele traz para o Congresso, inclusive isso foi tema de audiências públicas no Congresso dos Estados Unidos, esse caso, ele dizendo, olha só, não é que eu esteja, estou falando, entre aspas, um abre aspas para o Elon Musk. Uma livre citação. Uma citação da forma com que ele pensa, como ele construiu esse raciocínio. Se for fazer o Rios, bota isso no Rios, hein, Berga? Bota isso. Ele fala o seguinte, não é que eu queira descumprir uma ordem judicial, não é que eu não respeite a soberania do Brasil, não é que eu desrespeite o Tribunal Brasileiro, mas é que eu entendo que isso está violando a Constituição. E por ela violar a Constituição do país, e por eu ter que responder aqui nos Estados Unidos toda vez que eu violo uma Constituição, um ato disposto na Constituição do país, eu tenho que reportar aqui. Então eu quero que vocês aqui no Congresso, vocês membros da FCPA, digam se o meu descumprimento viola ou não viola o que a Constituição do Brasil fala. Porque se lá no Congresso dos Estados Unidos ficar determinado que não viola, ou seja, que eles derem razão aos descumprimentos do Elon Musk, ele lá nos Estados Unidos fica resguardado de não ser sancionado e terem multas aplicadas. E lá as multas são muito maiores do que aqui, não é 50 mil reais por dia, não, é muito mais. Mas é só uma observação do que o Pedro tá falando, tá, gente? O que não retira o potencial do Brasil de vetar o exercício da atividade dele aqui. Porque, como eu falei, marco civil da internet. Exatamente. E na afastabilidade da jurisdição. O Brasil tem potencial jurisdicional dentre isso. Sim, entendeu? perfeito. É importante a gente falar isso também. Porque isso é ele que ele usa de plano de fundo para eventualmente se resguardar lá nos Estados Unidos. A decisão dos Estados Unidos do juiz lá não interfere em nada na decisão aqui, da mesma forma que a decisão do juiz aqui não interfere em nada lá. São dois países soberanos, jurisdições diferentes, juízes diferentes, e todos eles plenamente capazes para poder fazer os seus julgamentos frente à sua lei local. Beleza. Qual que é essa questão? Por que o STF entende que ele pode, por exemplo, abrir este inquérito, o Alexandre de Moraes pode conduzir esse inquérito e abrir esse inquérito na forma que ele está, e que muitas pessoas abrem um segundo debate jurídico de que o STF não pode conduzir inquérito, isso é prerrogativa exclusiva do Ministério Público. Isso é uma discussão jurídica. É uma discussão jurídica. Você pegar a letra da lei, realmente tem que ser o Ministério Público, a AGU, enfim. Polícia Federal, no primeiro momento, dependendo se for algum tipo de crime, né? Mas isso é o que a lei prevê. Só que, em 2019, o Dias Toffoli, por questões das perseguições que os ministros e as famílias dos ministros do STF estavam sofrendo pelo movimento político que existia na ocasião, ele, como presidente do STF na ocasião, proferiu uma resolução que foi referendada pelos 11 ministros, de que, baseado no artigo 43 do Regimento Interno do STF, se eu não me engano, inciso 1º, mas 43 com certeza, os ministros do STF têm sim a prerrogativa para poder abrir inquéritos. E a partir desta decisão, que na ocasião era específica para os ministros que estavam ali sofrendo pressões e suas famílias estavam sendo ali de alguma forma pressionadas ou até mesmo violentadas ali no ambiente da internet, é que o STF referendou essa resolução do Dias Toffoli para permitir que os ministros pudessem, então, abrir inquéritos. Isso se estendeu para outras questões. Pode ou não pode? Isso é uma discussão jurídica que vai ser tratada, de repente, até no Congresso, numa legislação específica para isso, ou até uma ação que vai ser discutida no STF. Mas a razão pela qual se validou e se referendou pelos outros 11 ministros da ocasião, em 2019, que os ministros do STF podiam abrir inquéritos, era essa questão das perseguições políticas
que os ministros e suas famílias estavam sofrendo naquela ocasião em 2019, e referendado foi baseado no artigo 43 do regimento interno do STF, que eles poderiam abrir inquérito para fazer a investigação dessas pessoas que estavam fazendo essa perseguição. Isso acabou se estendendo para outros casos, como, por exemplo, das milícias digitais e da fake news. Atuais que a gente tá Pode ou não discutindo. pode? Aí isso é discussão jurídica, a gente depois fala no próximo episódio, se for o caso, sob o ponto de vista jurídico, se o regimento interno do STF deve preponderar ou não sobre uma lei ordinária. Mas isso é uma segunda discussão. Isso é super importante, de repente, Valeria, a gente trazer um especialista para falar sobre isso, porque quando a gente está falando dessa estrutura, a gente está falando da estrutura base da nossa estrutura jurídica, né? Exato. Que você está falando da triangulação inquisitorial. Então, isso é muito importante, porque toda norma, ela é inicialmente feito por princípios. Inclusive, tem alguns países que são norteados, inclusive, somente por princípios. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque você não tá... Porque, assim, como eu falei anteriormente, gente, para a gente desenvolver capacidade crítica, não basta a gente olhar uma headline específica e falar assim, e aí, inquérito, pode ou não? Pode ou não? É pressuposto ou não do ministro? Tá, mas beleza. Como é que é a nossa estrutura jurídica? Como é que é a triangulação? Piramidinha de Kelsen. Exatamente. Como é que é a pirâmide de Kelsen? Como é que é a nossa estrutura inquisitorial? Então, é muito importante, ou seja, ver como é que esse assunto é bom. Ele é bom pra gente, que é jurista, ele é bom pra você, que é jurista ou não da sociedade, ele é bom pra todo mundo, que no mínimo vai fazer a gente pensar. Perfeito. Então é isso, galera. Eu até, como vocês estavam fluindo tão bem nessa apresentação das coisas, eu optei por vocês exporem tudo que a gente falou. E, de novo, é só juntar 2 neurônios aí para entender que esse debate que a gente trouxe é jurídico. Então, fiquem muito tranquilos que a gente preza pelo conteúdo jurídico, sem nenhuma inclinação política, porque não é o nosso compromisso, não é a nossa proposta por aqui. Pedro, Natália, mais algo a adicionar? Tá entregue. Nada. Tá entregue mais um episódio do Manda Pro Jurídico Podcast. Siga nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc e Manda Pro Jurídico nas principais plataformas de áudio e vídeo, tá bom? Encerrando por aqui, e para qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que vocês já sabem, né? Manda Pro Jurídico, valeu, um grande abraço e até semana que vem.